Voltamos aqui com a apresentação do ambiente de desenvolvimento do Scratch e estamos utilizando aquele projeto de simulação de chuva e de neve. Bom, queria falar duas coisas no início desse vídeo. A primeira é que eu configurei meu ambiente para a linguagem português. Aqui no canto superior esquerdo da tela tem um símbolo de um globo. Eu marquei aqui idioma português brasileiro. Se caso a interface de vocês não esteja desse jeito, podem configurar por ali. Outra coisa, se você estiver tendo alguma dificuldade com relação à resolução das imagens, né, a qualidade do vídeo, vocês podem abrir esse projeto lá no site do Scratch e ir acompanhando com o site aberto juntamente comigo. Bom, o Scratch ele já está na sua terceira versão, ou seja, a linguagem já evoluiu bastante e tem muitos comandos aí que a gente pode utilizar. Vamos passar agora por alguns comandos que a gente vai poder utilizar enquanto for desenvolvendo um projeto. E eu estou utilizando como base aqui esses cenários e esses personagens que a gente tem para esse projeto de simulação de clima. Vou clicar aqui no palco e aí na lateral esquerda da tela tem alguns botões, algumas bolinhas, né, com alguns nomes. Vou começar pelo movimento. Então você tem uma série de eventos de movimento que você pode promover na sua aplicação. E aí quando eu seleciono o cenário, aqui no canto cenário, o movimento está dizendo que não tem opção de movimentar o cenário. É um padrão. A movimentação de cenário ela seria possível só alternando as figuras, né, pelos tipos de cenário que a gente tem. Aqui no caso a gente tem 3 cenários diferentes. Então no caso de cenários não tem muito o que fazer. Mas vejam, se eu clicar aqui em um personagem, por exemplo o personagem da chuva, já aparece uma série de movimentos possíveis que eu posso fazer com esse personagem. Por exemplo, mova 10 passos, ou seja, faça algum movimento em um sentido. No caso 10 passos, você pode alterar o valor para qualquer número que você queira, que caiba dentro da tela. Girar no sentido anti-horário, girar no sentido horário. Enfim, mudar de posição, ir para uma posição na tela com relação ao eixo X e Y. Então tem uma série de movimentos aí que eu posso fazer com relação aos personagens. Com relação às aparências, eu posso ter uma série de comandos também, de mensagens, né, de coisas que eu posso alterar com relação à aparência do personagem e também com relação ao cenário, ok? Então eu tenho comandos para som, simplificando aqui, comandos para som, comandos, eventos que serão monitorados, tipo quando a aplicação é inicializada, a gente tem o clique na bandeirinha, quando a determinada tecla é acionada, que tem um comando que permite que você faça determinados comandos para várias teclas, né? Vocês estão vendo aqui. Quando o palco for clicado, ou seja, quando você clicar no cenário, que ele chama de palco. Então, tem uma série de eventos que são monitorados e que quando acontece aquele determinado evento, uma determinada ação pode ser disparada. Então, depois a gente tem controles, e aí no controle entra a questão dos comandos condicionais e comandos de repetição. A gente vê aqui um controle que fala espere X segundos, no caso é definido como 1 segundo. Então a gente tem aqui esse controle, a gente tem controle de repetição, que repete para um determinado número de vezes. A gente pode alterar isso, no caso do exemplo está para 10 vezes. Um comando de repetição que é sempre um laço, seria tipo um laço que não tem fim. E os comandos condicionais, se então, se não. Então tem uma série de comandos aqui. Sensores, ok? Uma série de sensores. Depois temos operadores para fazer operações matemáticas, soma, né, as 4 operações básicas. Geração de números aleatórios, eu quero que esteja gerado um número, por exemplo, entre 1 e 10. Eu posso usar esse operador. Eu quero que gere entre 1 e 100. Aí eu mudo aqui o operador para 100. Testes para verificação de valores, comparação de 2 valores, enfim, tem uma série de operadores, variáveis, criação de variáveis. A gente utiliza variáveis quando a gente tem que manipular números na nossa aplicação. E no final a gente tem um bloco, criação de bloco, que é como a gente agrupasse um conjunto de código em
um bloco e fosse reutilizado várias vezes na sua aplicação. Então tem uma série de possibilidades de programação aí, e é possível que a gente tenha que estudar um pouco apostilas e outros tutoriais para entender um pouco mais sobre esses comandos. Vou clicar aqui de novo no personagem chuva, e aí vamos ver o que acontece com a chuva, nesse caso desse exemplo dessa aplicação. Olha só, aqui quando eu clico no personagem chuva, já aparece aqui esse bloco, que ele é acionado quando a tecla R é pressionada. Então, você tem um bloco que, quando determinada tecla do teclado é pressionada, no caso dessa aplicação foi construída com R, é executada uma ação, ok? E aí, ele coloca em seguida um bloquinho que diz para esconder o personagem, no caso a chuva, não vai aparecer a chuva, tem uma certa lógica aí que ele pensou para construir isso, e depois ele coloca um bloco de repetição, que vai deixar sempre executando até que a aplicação seja encerrada. Ele vai fazer com que esse personagem mude sua posição, ou seja gerado uma bolinha de chuva numa posição qualquer da tela, mas no início da tela, na parte superior, né, onde que o Y, sendo igual a 180, é no topo da tela, mas em qualquer posição da lateral, seja da esquerda ou da direita. Ele sorteia um número aleatório para X entre menos 250 e mais 250. Então ele vai gerar vários pontinhos de chuva e ele vai criar um clone desse pontinho. Então esse bloco de código aqui, ele vai fazer com que sejam gerados vários pontos de chuva no início da tela ali. Quando ele cria um clone, ele também tem um outro evento aqui embaixo que é assim, quando eu começar como um clone, ou seja, quando ele cria um clone, ele acaba disparando outro evento que é quando eu começar como um clone. E aí ele faz uma definição que ele chama de definição fantasma, que é um efeito que ele coloca sobre o botão de chuva, questão dele estar transparente ou não, a cor ser mais forte ou mais fraca. Ele manda exibir essa chuva, né, esse personagem que representa a chuva. Ele vai fazer o movimento da chuva e depois no final ele apaga o clone, ok? Esses são os códigos que foram feitos para fazer o efeito de chuva. Depois ele tem também os códigos que foram feitos para o efeito de neve. Então, inclusive quando você clica 2 vezes sobre esse bloco, ele começa a executar aqui na tela da aplicação o código responsável por esse bloco. Okay? Cliquei 2 vezes, ele gerou 2 pontinhos de neve. Então é isso. De novo, ele faz um processo de repetição, cria um clone do personagem neve, no caso da bolinha branca. Se eu clicar de novo, ele vai gerar de novo. E quando ele cria um clone, ele faz de novo uma configuração, mostra, gera uma posição aleatória para esse personagem que é a neve, e depois começa uma repetição, um bloco de repetição com esse sempre aqui. E ele faz o processo de quando a personagem neve tocar na cor preta, ou seja, quando o personagem neve tocar em alguma linha que representa as construções ou os veículos, ele mostra e faz uma movimentação aqui. Bom, então esse vídeo era só mesmo para dar uma passada bem rápida sobre alguns pontos aí do desenvolvimento de aplicações usando Scratch. E aí a gente tem que agora consultar os tutoriais, por exemplo, tem aqui no editor os tutoriais e a documentação do Scratch para aprender um pouco mais sobre ela. No site da disciplina, na parte de bibliografia, estarão disponíveis alguns documentos, apostilas e manuais sobre Scratch, mas hoje a grande parte de documentação do Scratch, a forma mais atualizada, a forma mais recente de documentação está disponível no YouTube e no site de cursos. Ok? Nos vemos então no site lá da disciplina ou em um próximo vídeo. Um grande abraço.